começando diferente com uma musiquinha pós-vinheta. Você tá gostando dessa musiquinha pós-vinheta? Não teve o olá, olá, pra mim não começou ainda. Você tá muito longe do microfone. Pra mim não começou ainda. Olá, olá, olá. Agora sim. Olá, Jéssica Balbino. Agora sim, se um dia você não falar esse olá, olá, eu não vou conseguir entrar no clima do podcast. Desculpa, eu tava prestando atenção na musiquinha, eu esqueci. Mas eu gosto de musiquinha de fundo. Eu gostei, o Rodrigo coloca uma trilhazinha no fundo, assim. Fica legal. Tô gostando. Aqui não tem a luz amarela nova. Climática, não tem mas... clima, né? E mas a música dá um clima. Pra assistir, a gente gravava com clima no estúdio. Aqui tá meio sem clima, a gente precisa achar o nosso clima. E é bom que a gente tem agora... O pessoal pode acompanhar a gravação ao vivo, né? Isso é legal, porque as pessoas podem ver a gente. Ver que a gente é real, né? Ver que a gente é de verdade, né? Que acontece, de fato. É isso aí. E aí, tudo bem? Eu tô bem, e você? Esse tema bom de hoje, né? Sim, é um tema urgente. Que você que quis falar dele. Eu quis falar dele. Eu quis falar porque eu tô nessa obsessão de ler livros distópicos, especialmente os escritos por mulheres. E aí, no ano passado eu li bastante. Gostei muito do que li e pensei, a gente tem que falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso. Eu sempre gostei de distopia também, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E até porque eu acho que a gente vem de uma... vamos apresentar o tema, né? A gente vai falar de distopia na literatura. Vamos colocar como ponto aqui 3 livros escritos por mulheres, que eu acho que eles conversam muito entre si, mas eu acho legal que a gente vem assim de um século XX mesmo, né? De 2 guerras mundiais, de uma revolução industrial. A gente vem de uma sociedade que ora perde a esperança, ora tem seus direitos tolhidos, e a distopia é um pouco desse grito também, né? Claro que a gente sempre tem os cuidados para produzir, mas ao mesmo tempo a gente tem não chega a ser cuidado, mas ao mesmo tempo a distopia ela é uma forma de, olha, se a gente continuar indo desse lado, pode acontecer isso, e muitas coisas distópicas estão acontecendo, então é um jeito muito estranho, dolorido de ver a literatura, né? Eu vou no Twitter e eu não sei se eu tô vivendo dentro do conto da Aya ou se é o Brasil de 2020, porque é tão discrepante da realidade que de fato parece que você tá dentro de uma distopia. Mas o que mais me impressiona é a forma como a gente pode, de fato, passar do Estado democrático, entre muitas aspas, que a gente vive, para um estado de extrema opressão num piscar de olhos, e como a gente não se dá conta durante esse período, né, durante esse processo, e como isso pode ser muito perigoso, né, porque todos esses livros que a gente trouxe para conversar aqui hoje sobre eles, aconteceu muito, muito rápido, né, tudo que aconteceu, claro, são ficções, mas aconteceu de uma maneira muito rápida, e tudo que a gente observa também vem acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que a distopia... Todos os desmontes e tudo mais. Total. E dentro disso que você falou, até uma organização de um Estado totalitário, que a gente vê nos livros distópicos, né? A gente vai falar de alguns deles aqui, mas eles trabalham com o medo, né? Uma sociedade com medo, onde um poder absoluto, com uma maquiagem de ordem, consegue impor o caos e todo mundo aceitar aquilo. Me lembra muito quando eu vejo distopia, por exemplo, só para dar uma introdução dos 3 livros Vox, a parábola do semeador da Octavia Butler, e o conto da Aya da Margaret Atwood, e o Vox é de quem mesmo? Da Christina Dauscher. Quando você tem uma sociedade funcionando, né, parece que é normal, o totalitarismo é normal. Aí me lembrou muito a Hannah Arendt na Banalidade do Mal, né, quando a gente vê o julgamento de Eichmann em Jerusalém, que ela fala disso. Então eu acho que é muito legal você ver o dia a dia de uma sociedade distópica, para você ver que as pessoas acordam, que elas tomam café da manhã, que elas assistem TV, que elas saem, que elas vão nas missas. Sim. Só que não naquele estado a ideia que se dá quando você pensa numa distopia é que ninguém aguentaria viver sob aquele regime. Contudo, as pessoas seguem vivendo, né? Eu até busquei aqui no dicionário o significado de distopia, sei lá, se tem alguém muito aleatório para além da literatura ouvindo a gente, é um lugar ou estado imaginário em que se vive em
condições de extrema opressão, desespero ou privação, anti-utopia. Eu gosto muito dessa definição de anti-utopia, porque é a total ausência dos sonhos, da utopia, de um estado de glória maior que você pode alcançar. Mas, para além disso, a gente teve recentemente, né, um embate aí entre Estados Unidos e Irã. E aí, aquele veículo Hypeness trouxe uma coletânea de capas de revistas femininas que mostram como se vestiam as mulheres no Irã dos anos 70. E elas se vestiam exatamente como a mulher brasileira nos anos 20 agora, 2020. Né? Foda, que é, né? Quase assim, com pouca roupa, com decote, com tudo mais. E aí a gente entende que há um estado de quase distopia acontecendo no Oriente Médio, em que se tolhe as mulheres de muitos direitos já adquiridos, né? Então isso fica aí pra gente pensar a partir disso como que se dá esse silenciamento e essa dominação sobre esse corpo feminino, né? Até sobretudo. O conto da Aya, eu acho que dá pra fazer um paralelo até com o Irã mesmo, né? Que vinha de um estado progressista, de repente teve essa revolução toda, a revolução islâmica que teve lá, né? Vamos só dar uma pincelada então, Jéssica. Vamos falar do Vox primeiro, acho que pode começar por ele. Que a gente consegue linkar, eu acho que tanto o conto da Aya quanto o Parábola do Semeador, mas o Vox, que é o romance escrito pela Christina Dauscher, ela conta a história, eu vou falar informalmente, tá? Conta a história de uma família onde vive num estado totalitário, onde as mulheres não podem falar mais de 100 palavras, e se ela passa dessas palavras, elas tomam um choque. E o Estado, o presidente precisa de uma das mulheres porque o intelecto dela é elevado, ela tem um estudo, ela conseguiria trabalhar numa cura do irmão do presidente, e ela começa a ter uma certa liberdade, e através dessa liberdade ela começa a tentar a revolução, e ao mesmo tempo as mulheres, além de não poderem falar, elas vão deixando de ir à escola, vão deixando de ter direitos. E eu volto a falar, o que me chamou muita atenção no Vox, que eu gostei muito do livro, a Cristina consegue colocar essa normalidade que eu falei no começo de um jeito muito natural, a ponto das próprias mulheres não conseguirem pensar que diferente daquilo seria melhor, né? Eu não sei, é um livro que eu, como homem, né, lendo, você vai tendo vários cliques assim durante a leitura, né? Sim, não, é um livro que me chocou muito, assim, acho que de todos foi o que mais me incomodou, mas é que eu vim lendo na sequência, foi o que eu li por último, na verdade, desses 3 livros que a gente citou aqui, mas que me provocou muito justamente por isso, por conta dessa punição que é física, né, ao pensamento da mulher. Então a mulher, ela pode pensar, mas ela não pode compartilhar. E essa obsessão por silenciar as mulheres, né? Eu até estava tentando achar aqui, mas tem uma frase de alguma pensadora que é uma mulher negra que ela fala que basta um regime totalitário ou uma crise política para que os direitos das mulheres passem a ser questionados. Então, assim, isso se beira o absurdo de ter o silenciamento total dessas mulheres usando a tecnologia, né, a seu favor. Então, imagina, você tomar um choque cada vez que você diz mais de 100 palavras. E aí, como é que você educa seus filhos e tudo mais? E aí, a própria personagem, ela tem um embate, né, familiar ali, com filhos que acreditam nisso, né? E isso me lembrou muito a eleição em 2018, né? Quando você tem dentro da sua própria casa pessoas que apoiam esse próprio silenciamento, que apoiam enfim, isso que, né, essa opressão toda. Então isso é muito nocivo, na verdade. E para quem, como se diz, para quem tá bom, para os homens opressores, para a sociedade opressora que tá bom, que tá tudo funcionando, não consegue enxergar. Então a literatura, ela possibilita muito ter o tempo, né, de vida nosso enquanto seres humanos em viver na sociedade, nos colocar em determinada situação, em determinada época. E a gente pode ir um pouco além. A gente pode falar do Nós, que é o livro do Evgeny Zamyatin, que ele precedeu até o 1984. Ele é de 1924. Esse eu não li. Nossa, faz quase 100 anos. Faz quase 100 anos, onde tinha um Estado totalitário. Aí é muito parecido com 1984. O George Orwell deve ter tido um pouco de influência, tanto quanto o Chico Buarque teve também, fazendo a modelo. Eu acho que não acho errado também, eu acho que essas coisas podem, porque o Chico Buarque fez uma analogia com a ditadura brasileira, o Orwell com o Big Brother, né, o Grande Irmão. Eu não lembro o nome, chama Benfeitor, do Nós.
Benfeitor, que é a mesma coisa. O Estado também tolhindo direito e tal, controlando. Então você vê o do Orwell, 1984, acho que da década de 40, se não me engano, 50. Sim, acho que 50. Ou seja, você vê que é um negócio que estavam se falando sempre. A arte, ela fala, a literatura fala, os filmes falam disso também, né? Sim, total. Só, lembrando, não foi uma pensadora negra, foi Simone de Beauvoir que falou: basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E a gente vive isso todos os dias, né? Em Brasil, 2020, a gente tem os direitos das mulheres questionados o tempo todo, né? E que beiram, de fato, uma distopia, essa regulação desses direitos e desses acessos e tudo mais. Então isso é muito complicado, na verdade. E aí quando você traz essas outras distopias, eu li o do George Orwell, tanto o 1984 como o Admirável Mundo Novo. Não, mentira, o Admirável Mundo Novo não é dele, é do Huxley. Desculpa, viajei. Mas é que eu li muito perto esses dois livros e acho que foi a minha entrada no mundo das distopias. Mas esses de agora me chamam muita atenção e eles me incomodam profundamente, assim, de pensar que, tipo, é muito próximo do que a gente vive de fato, né? Essa obsessão. O que me incomodou muito foi essa obsessão pelo silêncio das mulheres, essa obsessão pela dominação. E todos eles trazem essa dominação, sobretudo, em cima das mulheres, né? Nunca é uma dominação masculina. Claro que os homens também sofrem com esses regimes totalitários em todos esses livros, mas as mulheres de uma maneira muito absurda, né? E até é curioso que quando você tem uma mulher protagonista, né? Como é o caso do Vox, aquela voz ativa, engraçado até falar isso, mas a dimensão que a literatura toma é muito maior. Isso me lembrou até Jogos Vorazes, fazendo um paralelo. Sim, mas também é uma distopia. Que é um livro bem... O filme eu assisti acho que um só. Mas o livro que eu li, os três, eu achei o último muito bom, por sinal. Achei que ele, apesar de ser ter partes lá que eu não gostei tanto, mas assim, é um livro muito legal, que mostra muito uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum, a personagem principal, que eu esqueci o nome dela. Não lembro. Enfim. Ela mostra ela lutando, assim, dentro do universo dela, como assim, muitas vezes perguntando, por que não lutar? A gente tem que lutar, tá errado, vocês não estão vendo que isso tá errado, vocês não estão vendo que isso não tá certo, e as pessoas, como assim tá errado? Muito, porque a aceitação do regime, né, e aí quando as pessoas pensam em lutar, já é tarde demais, assim, né, só que também, assim, é compreensível que as pessoas deixem de lutar, porque é muito enlouquecedor, né, no caso do Vox, é muito desesperador, porque além de não poder falar, todos eles trazem a mesma coisa, os livros são confiscados, né. Não, mandaram aqui, o áudio tá falhando, eu não sei se... Ah, tá, eu acho que eu tô falando certo hoje. Não, alguém falou assim, de boa. Tá, os livros, né, em todas as distopias são confiscados, os materiais de escrita, quer dizer, para você manter a sanidade sem se comunicar, sem poder escrever, sem poder falar, sem poder registrar esse tempo tão obscuro que se vive, é muito desumano, né? Eu percebo que é a busca por um corpo feminino que seja servil o tempo todo, né? E por um corpo que seja obediente, por um corpo que não tenha a sua própria voz, por um corpo que esteja ali silenciado, servindo, e que não tenha a possibilidade de criar uma narrativa diferente daquela, ou de ter a própria narrativa, né? Então tudo isso é confiscado. Uma única crítica que eu teria ao Vox é o final, que eu acho ele bem viajandão, assim, eu acho muito um livrão de ação no final. Ele deu uma acelerada no fim, eu achei que deu uma acelerada super desnecessária. O ritmo do livro é tão bom, né? É muito bom, ele poderia até ser um livro maior, eu acho que ele poderia... Eu acho que a editora deve ter pressionado. Talvez. Cristina, entrega até amanhã. Tipo isso, ele escreveu o final de uma noite, porque... A gente precisa dele até amanhã. Ele escreveu numa noite, foi assim, e parecia um TCC, sabe? Você começa muito bem, no final tá cagado. Porque o final, mas assim, eu achei muito
diferente do ritmo do livro e de como ele começou e de como a narrativa foi construída. Essa... Aí me deu uma preguiça, porque eu falei, tipo, nada a ver, assim, né? Virou um bagulho muito louco que não aconteceria, né? Até ali eu tava achando tudo possível do ritmo bom, né? Eu de acho acontecer, que tudo ritmo bom, né? Eu também acho. O que me coloca também são as escolhas muito doloridas, né? Que ela tem que fazer o tempo todo no livro, né? Ela tem que escolher, e são escolhas que envolvem a família, e são escolhas que são muito dolorosas, assim. Então, eu acho que não é nada diferente da vida de qualquer mulher. Não, e ela é uma personagem muito inteligente também, muito perspicaz, muito sensível, né? Sim. De entendimento, assim, eu acho que isso também foi bem legal. Eu lembro que eu entrei numa discussão uma vez com o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Ela teve uma discussão, não sei se chegou a ver esse livro, ele vem até num box, acho que são 2 ou 3 volumes, da década de 50, onde como se houvesse uma greve do cérebro criativo. Todo mundo que pensa para de ter poder, de ter influência na sociedade. Mas aí ela envolve tanto os artistas quanto o empresariado, enfim. Todo mundo que pensa deixa de ter poder? Todo mundo que é um produtor de pensamentos, todo mundo que tem opinião. Só que aí, o que acontece? O Estado passa a ter propriedade sobre as invenções, sobre as criações. Só que o jeito que a Anne ela coloca, ela é muito fã, os conservadores são muito fãs dela, porque eles usam isso assim, olha o que acontece se o Estado tomar conta. Então acaba tendo uns debates que distorcem, não sei se distorcem, eu acho que até a intenção dela mesmo, porque eu acho que ela tem um posicionamento de direita, mas você começa a levar aquela discussão de nazismo e de esquerda, você começa a questionar o poder do Estado de um jeito muito raso, sem uma análise social. Então é um livro que gera muita polêmica, eu acho que a gente tem que falar dele. É um livro bosta, não leia. Eu tentei vender ele até. E eu não consegui, eu pus do sebo. Resumindo, eu tento ser bosta de um livro. Não lê, gente, porque você vai nem sei pra quê, né? Olha quanta coisa que o ser humano tem pra ler, né? A pessoa não tem tempo de ler, tá? Daí você vem aqui, você fica em 5 minutos falando de um livro horrível. Mas eu acho que a gente tem que falar, porque esse livro é um livro que ele é conhecido. Ele é um livro que está sempre em voga, foi publicado em Portugal. Eu não conheço outras obras dela, eu sei que o Jô Soares... Eu tô pensando nisso, que o Bolsonaro se elegeu. Nós tem que mostrar pro mundo os absurdos que ele fala. Ele se identifica, entendeu? É perigoso. Mas assim, isso. Esse livro até, claro, ele é da década de 50, eu não conheço o resto da obra dela. Eu sei que me falaram que o Jô Soares gravou uma peça de teatro agora, que é um julgamento, e é dela a peça. E ao final, os jurados são o público. Ele escolhe 7 pessoas, eles votam. No final, então no final se vai ser culpado ou inocente, é o próprio público que escolhe, que dependendo vota. do que escolhe que acaba. Eu não assisti a peça, mas eles falaram que é dela. Nossa, é super Você Decide. Você Decide, lembro, que tinha na Globo. O demais. Pedro, que tá aqui assistindo a gente hoje, ele não lembra por quê? Porque nós ele temos nasceu em 99. Uma pessoa aqui no Quando ele nasceu, já não tinha mais. Você nasceu em 99, você tá de sacanagem comigo. Na hora que ele me falou isso, nem tem como a gente ser amigo. Porque a pessoa ela não tem referência, né? Você vai conversar o quê com ele? Em 99 já tava no Rodrigo, pode entrar menor de idade aqui? Pode, né? Sacanagem, Pedro, ele é jornalista, faz faculdade no Sul. É a terceira gravação aqui na rádio e a terceira pessoa que vem assistir a gente. Se você quiser vir assistir a nossa gravação ao vivo na rádio, manda um e-mail para podcastrabiscos@gmail.com. A gente tem assim, tá acirrado, muita gente quer vir, mas a gente vai estar trazendo aí, é ótimo, é muito telemarketing. Eu tô recebendo uns WhatsApps aqui do pessoal falando que tá travando um pouco o áudio, Rodrigo, não sei se já arrumou, mas acho que já, né? Ele tá arrumando, a gente tá aqui. Mas acho que depois a gente consegue deixar tudo ok, né, pro streaming, né? Sim, com certeza. A gente se perdeu no assunto. Né? A gente viajou. Enfim, vamos falar então do segundo livro. O Conto da Aya. Eu acho que dá pra gente linkar bem com o Vox também. A gente tem um episódio, né, sobre o Conto da Aya.
no Rabiscos. É verdade, temos um episódio. Você quer dar uma resumida do conto da Aya? Eu vou tentar, porque faz tempo que eu li. Eu não consegui, eu queria só começar falando que eu não consegui assistir a série por 2 motivos. Um é porque muito na Globoplay só tem ela dublada, e aquilo é quase no mesmo nível da tortura que as mulheres sofrem, e mentira. É só dublada, né? E porque eu acho realmente muito forte, assim, me abalou de verdade. O livro, ele foi escrito já há bastante tempo pela Margaret Atwood. Agora saiu uma continuação, era um livro que nem tinha uma continuação, e ela escreveu, né, a parte 2 recentemente. Os testemunhos? Os testamentos. Os testamentos. Eu ganhei de aniversário. Também a instalação de uma república dominante, uma república de Gilead, nos Estados Unidos, onde todos os direitos das mulheres são tolhidos. Eles começam de forma gradativa, então elas têm o salário transferido para a conta dos maridos, na sequência elas perdem os empregos, e na sequência elas são separadas dos filhos. As mulheres que são férteis são enviadas para famílias de generais que tomam conta dessa república, para que não podem ter filhos, para que elas possam gerar filhos para aquela família, porque o nível de exposição a níveis de radioatividade, de coisas do meio ambiente que a gente está fudendo, deixaram as mulheres estéreis. Então, as mulheres que são estéreis, ou elas viram empregadas domésticas nessas famílias, ou elas tomam conta de onde essas mulheres são treinadas, ou elas vão para campos de concentração. É curioso também porque todos esses livros têm campos de concentração, né? Que é uma coisa que remete muito aí ao nazismo, também à escravidão, né? E há lugares, manicômios talvez, onde a gente envia hoje as pessoas, né? Até me chama a atenção favelas, no conto da Aya em especial, né? Que quem dá o golpe, né? O golpe constitucional no Estado americano é um órgão religioso, né? Os filhos de Jacó. Sim. Então, eu sei que é sempre delicado a gente tratar disso também, porque eu não quero generalizar. Até semana passada eu estava com um amigo conversando, ele é muito religioso, a gente conversando, ele levantou esse ponto, falou, eu não queria que tudo ficasse generalizado. Eu falei, eu sei que não, mas a gente vê muitas bizarrices acontecendo em nome de um Deus, em nome de uma religião. E o conto da Aya mostra isso de um jeito muito orgânico, né? Sim. O Pedro, que tá aqui também, ele tava comentando comigo que ele é cristão e tudo mais. A gente não tá, isso. Ninguém tá aqui para falar mal de religião nem nada. Mas é igual o caso do machismo. Quando eu falo assim, nossa, os homens não prestam. Eu não tô falando do Tadeu, que tá aqui do meu lado, óbvio. Né? Então, assim, você não precisa puxar uma culpa que não é tua. Sim, né? Eu também acho. Eu acho que é isso, mas não é uma coisa... Mas quando a gente fala de fundamentalismo, né? Quando um negro fala, nossa, todos os brancos são hipócritas. Tipo, então não é pra você, querido. Então é isso. Quem tá ouvindo, quem não for, não é pra vocês, beleza? Mas, de modo geral, eu acho que isso. Ninguém precisa vestir carapuça nenhuma aí não, mas de modo geral o fundamentalismo religioso ele é muito nocivo, né? E todas essas distopias elas trazem isso também, né? A religião tem um papel fundamental ali e o que mais me assusta é a preservação da moral e dos bons costumes, que dá a tônica de todas essas distopias e que dá a tônica de todas essas distopias e que faz a gente pensar mesmo, né? Até que ponto que a religião, até que ponto que o Estado pode intervir na vida dos cidadãos, né? Até que ponto eu acho que o seu corpo pertence a você ou ao Estado. Dando sequência à ordem, né, que você estava falando do conto da Aya, conto da Aya que a gente está falando por último. Esse argumento de que vamos manter a ordem, vamos manter a paz, a gente quer o bem de todo mundo, a gente quer cuidar de vocês, a gente quer proteger vocês. É o que a gente mais ouve, né? E eu acho muito curioso quando você vê medidas tomadas muito repressivas, né? Pessoas defendendo coisas bárbaras, né? Até na época de eleição a gente viu até pessoal defendendo execução pública. Um estilo bem Bacurau de ser. Bem Bacurau, eu ia falar, bem Bacurau. E logo após essa coisa de eu sou a favor disso, da repressão,
vírgula. Aí vem porque eu quero o bem-estar, quero a paz. Porque você defende isso, tipo, e isso principalmente é o que eu falo, acontece com esse silenciamento das mulheres em nome da moral e dos bons costumes, né? Tipo, você fala assim, não, porque pra restaurar a moral, então mulher não pode usar a saia mais. Isso. Aí você fala, gente, mas tá interferindo no que mesmo? Que o corpo é dela, né? E, tipo, é isso, quando o Estado ele quer se apropriar desses corpos, né? E aí quando a religião vai a favor desse discurso, né? Recentemente a gente acompanhou um caso aqui em Poços de não vacinação, né? Que tem muito a ver, assim, que é uma família que, em nome da religião, não vacinou 2 crianças e aí o juiz determinou que isso acontecesse. Acho que o Tadeu é advogado, pode até explicar melhor quando o Estado consegue intervir nisso, né? Porque daí também todo mundo fala assim, mas aí o filho é dele, ele tem direito de decidir ou não. Mas aí você tá colocando em risco... Você tem o Ministério Público que protege, mas você tá colocando em risco todas as outras crianças, né? A vacinação ela é um pacto. Aí a pessoa fala, não, mas eu nunca vacinei, meu filho nunca teve nada. Claro, né? Todas as outras crianças que ele convive foram vacinadas. Então, é um pacto. Você tem que vacinar para erradicar as doenças. Quando você não vacina, não é porque o filho é teu. Você tá colocando em risco todos os outros filhos, né? E as bizarrices, e aí, nesses casos, acho que o Estado pode intervir quando existe um risco real para outra, né? Enfim, para outras pessoas. E você tem um Ministério Público que é tutor também. Ele protege os direitos da criança. Então, se o direito está sendo violado, a qualquer momento pode ser protegido. Ele é um fiscal também. O Ministério Público age como fiscal. E até o que me faz pensar muito, assim, o ambiente distópico, quando eu leio, quando eu estou por dentro, assim, de livros assim. Eu até lembro de um livro, acho que da década de 50 também, é do William Golding, O Senhor das Moscas, que foi um livro baseado, eles falam que Lost foi mais ou menos baseado nele. É isso mesmo. Agora que você falou, eu falei, gente, eu já ouvi falar isso. O avião cai, as crianças ficam numa ilha sem crianças. No livro, né? O Senhor das Moscas. E elas ficam sem supervisão de adulto, formando uma sociedade pelo que cada um é dentro da sua natureza. E, enfim, em determinado momento do livro vira uma selvageria total. Sozinhos lá, mas é uma história de amor linda. E o que me faz pensar a distopia, que eu acho assim muito válido para mim, é como é importante a gente sempre achar que o mundo não é a gente. Nossa, isso é fundamental, né? Porque você tem uma discussão política, por exemplo. Você conversa hoje com as pessoas neoliberais que têm um discurso assim, não, determinadas medidas de austeridade, elas são importantes para manter a economia do Brasil funcionando, porque é um mal necessário. Mas aí você fala, mas você sabe como é uma realidade numa comunidade, numa favela? Você sabe como é uma pessoa que precisa de R$70, de R$80 no benefício social? A pessoa não sabe, então ela acha que o mundo todo... Ela pauta a realidade do mundo pela realidade dela, né? Então, assim, porque isso é o que acontece com as pessoas privilegiadas. A gente já falou disso aqui, né? A pessoa, ela não quer abrir mão do privilégio dela. E a literatura faz isso. Eu acho que a distopia faz muito a gente ver isso. Esse discurso ele é muito perigoso justamente por isso. Ele porque é sedutor, quando você acredita que... Ele é muito sedutor, porque quando você acredita que o mundo acontece a partir da sua própria vivência, então você acaba escravizando pessoas, você acaba matando pessoas... Em nome disso, né? Porque daí você fala assim, não, mas por um bem maior, então deixa eu ir ali na África, pegar umas pessoas negras e trazê-las pra cá e forçá-las a trabalhar aqui pra mim, pra eu poder enriquecer, porque é um bem maior, ou né? Ou você usa uma premissa pra desconstruir todas as barbaridades, assim, né? Vai falar, escravidão, mas... O negro que escravizava o próprio negro, Portugal não ia lá pra África. Já existe fake news desde aquela época, você fala assim, não, beleza, isso justificaria todo o resto de barbaridade. Mas as pessoas justificam, inclusive, o nazismo, né? A partir dessas premissas. Que são também situações distópicas, né? Porque se alguém te conta do nazismo, você fala, nossa, mas como as pessoas concordaram com isso? Aí quando você vê as pessoas hoje apoiando isso e defendendo essa causa, você entende como que elas fizeram, né? A gente pode linkar justo isso que você está falando, então, com um livro que eu acho que a gente pode falar ali que é distópico, o Processo do Kafka. Total, ele é super Porque o cara acorda, tá respondendo por um processo que ele não sabe qual é. Sim. E é aquela angústia kafkaniana, né? Sim. O nazismo é isso, né? Você fala, caramba,
Que crime que eu tô fazendo? Né? Mas porque a angústia, o medo, né? O Kafka foi muito bem. Também, né? Também, você tá livre, claro. E de repente você é um escravo num país estrangeiro, você tem teu nome mudado, a tua religiosidade confiscada e anulada, né? O que me marca muito nisso, eu vou voltar a falar, é o silenciamento. Como que você rouba a história das pessoas, né? Como que são processos violentos de roubo da história dessas pessoas. E por isso que eu acho que é tão importante a gente falar, não só com a voz, mas escrever, contar a nossa história da maneira que for, mas eu acho que é fundamental que a gente detenha o poder da narrativa sobre as nossas próprias vidas, porque senão outras pessoas vão contar e elas vão dizer o que elas quiserem, inclusive que o nazismo foi de esquerda, inclusive que inclusive isso. Então, eu acho que falta assim, é até legal a gente ver como que a gente está fazendo os links, né? O processo do Kafka pode entrar como uma coisa distópica, né? Total. Como uma distopia. Eu não tinha pensado, mas sim, a hora que você falou do nazismo, falta de julgamento. Tem é legal isso, que a gente consegue fazer uma lista de livros que a gente pode achar que são distópicos. E você vê que está tudo entrelaçado, né? Sim. Tem um livro do Inácio Loyola Brandão, que é Não Verás País Nenhum. E hoje alguém falou desse livro no Twitter. Sério? E é um baita livro. Pra mim, ele puta é um baita livro também, livraço. Puta livro. Eu li já faz bastante tempo. E ele faz muito sentido hoje também. Inclusive, leiam o Zero e o Não Verás País Algum, do Inácio Loyola Brandão, que faz muito sentido. Esse livro, só pro pessoal que tiver interesse, ele tem um furo na mão, né? Ele vai atrás de uma São Paulo distópica, cheia de ferro velho, que é um brasileiro. A gente não falou nenhum brasileiro até agora, né? Não, a gente tem pouco, né? Literatura distópica. E ele faz isso, e o livro conta um pouco a angústia desse personagem procurando porque que ele tem esse furo na mão, e começa a ter uma série de questionamentos em torno disso. É um livraço, viu? É um livraço. Eu fiquei pensando, brasileiro que eu gosto, agora você falou de distopia, é o Blackout, do Marcelo Rubens Paiva. Eu já falei dele. Fazendo modelo do Chico Buarque. Sim, também. Que são distopias, né? Mas a gente trata pouco, né? A gente fala, é um livro de ficção, é um romance, mas o Blackout, pra mim, ele é uma distopia. Ele não tem tanto esse apelo social, né? Ele é um apelo mais interno, assim, ele trabalha mais os personagens e as angústias dos personagens, menos o problema social e tudo mais, mas ainda assim muito interessante. Pra mim é um dos grandes livros do Marcelo, é o Blackout. Blackout, né? Publicado ali em 1982. Viu, Pedro, que tá aqui, nascido em 99. 82, né? Não, eu nasci em 85, né? Mas tô aí, li o Blackout. Eu dei um Google pra ver um livro distópico antigo e eu achei um que eu não li, mas eu achei um muito antigo de 1895. Nossa! Chama A Máquina do Tempo. É de um escritor que chama H.G. Wells. Ele é considerado o primeiro romance que aborda viagens no tempo através de uma máquina criada unicamente para esse fim. Essa história foi mentalizada por um dos maiores escritores de ficção científica, que é o H.G. Wells, onde um homem desenvolveu uma máquina capaz de viajar para o futuro, chegando ao inimaginável ano de 802.601. E ele se depara com uma civilização remanescente de seres humanos e que vive uma realidade pouco otimista, totalitária e repressiva. Então o cara, em 1895, escreveu um livro falando disso. Falou de 2020. São os novos 802.601. Falou de 2020, olha só que curioso. As pessoas escrevem, né? O que me chama atenção também, agora eu vou entrar na Octavia Butler, que é o do Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, que ela escreveu esses livros em 1980 e poucos, e eles se passam, né? O primeiro se passa, acho que em 1920. A Parábola do Semeador é 2024. 2024. Isso. Ah, tá, 2024. Então, tá muito próximo, na verdade. Nossa, né? Demais. E assim, eu vi como várias coisas que ela imaginava no futuro de fato são como acontece, né? Ela chama o computador, tem um outro nome, né? As telas de TV e tudo mais, ela chama por outro nome, mas são coisas que existem, né? De fato, são coisas que hoje já acontecem, né? Ela mostra bem a parte religiosa, né? Muito. Que só para ambientar, né? O escritor, o ouvinte, eles têm uma cidade murada, né? Nos Estados Unidos. É Lauren que chama, acho que a menina, e ela escreve um diário contando como que é a vida dentro do muro. Então os bairros são murados e para você fazer o famoso condomínio fechado, o famoso condomínio fechado. Para você ir na igreja, você tem que passar os muros e as pessoas estão se matando, estão doentes, estão tem um superaquecimento, né? Que ela já ela trata muito desses temas de meio ambiente. Então tem um superaquecimento, um aquecimento global muito grande. Que eu acho que é o que originou tudo. Que é o que originou tudo. Existe uma droga, isso eu acho fantástico, que chama piro, que é uma droga que as pessoas
usam e elas ficam muito loucas com fogo, então elas tacam fogo em tudo, porque o fogo é parte da viagem da droga, né? Eu nem sei como é que acaba a viagem dessa droga, mas, tipo, como é que para, mas as pessoas usam muito essa droga e vão incendiando essas cidades muradas, né? Há muita fome, né? Porque há também um desemprego, ali, uma crise econômica. As pessoas estão migrando para o norte do país e para o Canadá. O Canadá Não, o Canadá tem um estado dos Estados Unidos que se emancipa e vira um outro país, então elas vão para o Canadá e para esse estado para tentar sobreviver, onde é um pouco mais fresco, né, onde tem um pouco mais de coisa. E a Lauren, que é a personagem, o livro começa, ela tem 15 anos, ela se prepara para esse fim do mundo, assim. Então todo mundo acha que ela é muito louca, porque ela guarda semente, ela tem tipo uma mochila de fuga, então ela guarda sementes, frutas secas, algumas coisas tipo uma carne seca e tal, porque ela pensa que ela vai ter que fugir em algum momento. E ninguém acredita nisso. O pai dela é um pastor, então eles têm muito aquela coisa de, pai, a gente vai ser salvo e não sei o quê. E aí, quando de fato acontece, ela tem essas sementes. Mas aí eu lembrei de uma outra viagem que eu tava conversando com a Leila, que é daqui de Paus, a Leila Vilhena, e ela tava me falando que tem uma senhora no Tocantins que ela estoca semente pro fim do mundo. Ela vive num lugar meio místico, assim, umas pedras, um rolê, ela é meio mística, meio bruxona, e ela estoca sementes porque ela fala que o fim do mundo vai chegar e ela vai ter essas sementes e ela vai sobreviver. E na hora eu pensei, falei, cara, é muito essa distopia, assim. Demais. E obviamente ela nunca leu o livro da Octavia Butler, mas é muito louco isso, né? E pra mim, assim, dos três eu acho que é o que eu mais gosto, assim, acho que a história é mais bem construída, com mais elementos, a narrativa ela é mais fluida, eu acho que é um livro mais envolvente. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que a Lauren fala que ela sofre de uma doença que é a hiperempatia. Nossa, é maravilhoso que isso, é verdade, eu tinha esquecido. Hiperempatia, que ela sente que os outros estão sentindo, né? Ela sente a dor do outro, né? Eu acho isso genial na história. Né? Fisicamente. Eu acho genial. Nossa, a Octavia Butler teve uma sacada assim fantástica colocando isso. O mais louco é que ela tenta esconder isso, né? Pra ela sobreviver durante a fuga dela e tudo mais. Ela não pode deixar com que as outras pessoas percebam que ela sofre de hiperempatia. Porque isso seria um ponto fraco, assim. Que é o que acontece com as pessoas que são sensíveis, né? Se todo mundo percebe que você é mais sensível, você fica aí mais à mercê. A gente tava falando, mentira, tem um assunto super relevante. A gente tava falando de como que a gente gasta dinheiro em festival literário. Isso é verdade. E de como que eu já fui mais o Pedro estava falando, o Pedro que é o nosso convidado. Que ele gastou R$200 no Fliphouse de 2017 até hoje não leu todos os livros. Eu fiquei o quê? Com inveja, porque eu queria ter gastado só R$200. Né? E eu devo ter livro assim do primeiro festival, então, mas eu parei com essa vida, agora eu não fico mais comprando livro, agora eu quero receber livros, me mandem. Vamos então finalizar o nosso papo da parábola do semeador. Você terminou a parábola do semeador? Não, tô quase acabando, é um livro muito grande, né? Você vai começar a parábola do semeador? Vou, com certeza. Os dois seguidos? Não, mas eu tô lendo até bem rápido, porque ele é muito grande, você me emprestou em quinta-feira, e não consegui ler tudo. Não, mas tudo bem, tá tudo bem. Mas eu já dei vários spoilers. Eu só queria dar um outro spoiler do segundo livro, mas a gente já comentou sobre isso. Que é também o uso de coleiras, assim como no Vox, que eles usam pulseiras para controle. É verdade. Eles usam coleiras eletrônicas também para controle, principalmente das mulheres, mas usam em homens também. E no 2, a questão religiosa fica mais clara, e tem um presidente super conservador, elitista, que assim, ela super previu o Trump, porque é muito gritante. E tem também esse conflito familiar, assim, da família que se alinha com o discurso do opressor. Então eu achei ambos muito, muito parecidos. Eu não sei em que ano que o Vox foi escrito, eu acho que ele é mais recente, né? Eu acho que a Cristina ainda tá viva, eu vou até olhar aqui enquanto a gente vai conversando. Eu acho que sim, eu acho que é mais recente. Eu acho que é um livro mais novo, mas que ambos trazem essas coisas, né? Tanto da questão familiar, assim, de como a família tá ligada com isso, né? Tá ligada. Ela foi publicada em 2018. É super recente. Como a família tá ligada com isso, né? Como que a gente lida com essa opressão dentro da família, com essas tentativas de silenciamento, e como que a religião de novo aparece como esse pano de fundo. E aí eu fico me perguntando também até que ponto que não usam e não justificam essa violência, especialmente
especialmente contra as mulheres, como, assim, usam a religião como pano de fundo para isso, né? O quanto que as sociedades desejam isso, né? O quanto que os opressores, as sociedades totalitárias desejam isso e usam a religião para justificar esse desejo de punição, de repressão, de opressão, de silenciamento, né? Porque a gente pega isso, a gente falou do Irã, né? A gente falou de como as mulheres eram livres no regime progressista e como que o regime religioso mesmo, de fato, coloca elas dentro de burcas, né? E de como que isso também não impede a violência contra a mulher, né? E o cenário acaba sendo muito triste se você vê que todos os nossos prognósticos, os nossos pensamentos futuros, eles tendem muito ao pessimismo. Eu acho que é porque a nossa geração, ou o século XX em si, por tudo que a gente falou no começo, ele tende a mostrar que o ser humano ele pode ser muito cruel. Sim, o tempo todo a gente está sendo provado disso, né? E claro que a gente olha isso sempre com otimismo, a gente quer ser utópico, não distópico, e a gente quer ter, né, um futuro bom, um futuro justo, a gente sempre está caminhando, sempre querendo isso, mas o reflexo do fatalista do ser humano, a gente vê aí 100 anos de literatura que a gente citou aqui, 100 anos de escravidão. 100 anos de pessoas falando mal, cara. Assim, falando mal do futuro. Olha, o que vai acontecer. Tem até um que a gente não pode deixar de falar, que você não gosta muito, eu acho. Você não gosta do filme, eu acho. Laranja Mecânica. Nossa, eu odeio, mas a gente tem que falar. Não é que... eu gosto de falar sobre. Eu só não acho que ele é tão legal. Você leu ou só viu o filme? Eu li e vi o filme. O livro eu acho bem mais legal. Eu acho o livro bem mais legal. O filme é legal, eu gosto. Mas o filme, ele me causa a mesma coisa que o Conto da Aia, só que negativamente, assim. Entendi. Porque o problema do Laranja Mecânica, pra mim, é que ele não tem uma narrativa, assim. Ele é a violência pela violência. Ele não é a ultra-violência, né? Ele é a ultra-violência. Ele não é o Estado impondo isso, ele não é a religião, ele não tem nenhum fator externo. Ele é só um psicopata violento. De classe média, branco, violento. Então, assim, ele é só o retrato do homem moderno mesmo. Então, talvez por isso eu tenha tanta raiva dele, porque ele é muito possível, assim. E ele tem possível... o Alex, né, o protagonista, que é um anti-herói. Que é o protagonista. Sim. Porque ele é muito possível de acontecer, né? Essa figura, ela tá do nosso lado todos os dias. Todo o tempo, ela tá o tempo todo do nosso lado. E, assim, ela não vem como uma distopia onde você tem ali outras mulheres que lutam contra isso, algumas que apoiam, mas, tipo assim, não é uma causa coletiva. Entendi. Você tá à mercê desse homem o tempo todo, né? E é uma coisa que não tem como prevenir, né? Porque, assim, você imagina que uma distopia, em algum momento, você consegue evitar ou reverter, né? Assim como você consegue uma abolição, assim como... Claro que o mal já tá feito, mas, assim, você não tem uma causa coletiva. O problema do Laranja Mecânica, pra mim, é esse, assim. Claro, como obra, é super revolucionário, mas eu não curto essa narrativa, porque eu acho que ela é muito desesperançosa, assim. Muito. Ela é o limbo da emoção humana, assim, é o limbo, você não tem pra onde sair, você não tem. Mas eu acho que o Burgess quis isso, né, o Anthony Burgess, eu acho que é bem expressivo isso, né? Quando ele fala até da cura do Alex, né, o método Ludovico lá, ele fala isso, eu acho que tem esse propósito também. Que não acontece, né? A cura que não acontece. Porque você não cura um psicopata, né? Então você pensa assim, você pune ele, mas você não cura, né? O Maníaco do Parque é um clássico, né? Real disso, assim, que é a violência pela violência. Pra mim, tipo, ele é a encarnação do protagonista do Laranja Mecânica aqui no Brasil, assim. É a violência pela violência. E, tipo, pra quê, né? Por quê? E como é que você evita isso? Não tem... O que mais me fode a cabeça é pensar que não tem como evitar isso, que você não existe uma prevenção, não tem nada que seja preventivo, porque é do ser humano, é instintivo, e como é que você previne um instinto, né? Tem muita controvérsia sobre isso, né? Falam que o meio também infere, tal, mas eu não acho que interfira, eu acho que é muito inato, assim. Agora, o Conto da Aia, por exemplo, a série, ela me incomoda porque ela é muito expressiva na violência.
especialmente quando é a mulher sofrendo essa violência. E isso tem me cansado, de modo geral, em narrativas, assim como narrativa de pessoas pretas apanhando, sendo escravizadas, tomando chibatada, me cansam, e eu acho que você não precisa ficar vendo isso tudo, que é um exemplo, sei lá, do 12 anos de escravidão, que você tem que ficar vendo a pessoa igual A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Pra que você tem que ficar 2 horas vendo uma pessoa tomando, sofrendo, sabe? Tipo, você sabe que foi assim, mas você tem essa necessidade de mostrar dessa maneira mesmo, e sei lá, você cai no jornalismo, você precisa mostrar o corpo, ou você pode só colocar uma foto ali que te dá a ideia de que ali teve um corpo, sabe? Pra que você precisa ser tão explícito? E aí eu acho que pra 2019, 2020, o conto da Aya ser tão explícito, essa violência contra a mulher, quando a gente sofre essa violência todos os dias, eu acho meio desnecessário, assim, me machuca nesse sentido, não é agradável, não é o tipo de coisa que eu quero parar pra assistir à noite. Eu acho que é super compreensível isso, porque a gente, é o que eu falei, a gente olha o futuro às vezes com um jeito muito pessimista, mas dentro da gente a gente acredita que vai ser bom, né? Tanto que tem muitas literaturas também falando. A gente é super controverso em relação a isso, de modo geral, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, porra, né? Tem até tá mais difícil acreditar, né? Em 2020, assim, tá foda. E tem umas coisas que são maquiadas também. Até tem um livro que é do Will Self, que chama A Guimba, que fala sobre a história de uma guimba de cigarro. Me lembra um pouco até o caso da Indonésia, que teve o brasileiro que foi executado com pena de morte na Indonésia. Sim. A Indonésia é um lugar lindo, turístico, você vê as fotos da Indonésia, você dá uma Indonésia no Google, os lugares maravilhosos. O Will Self, esse livro, A Guimba, que é sobre uma guimba de cigarro, ele vai para um paraíso desse, ele vai passar umas férias nesse lugar, e ele está fumando e ele joga uma guimba de cigarro que pega no morador, atinge no morador. E a partir daí ele passa a sofrer perseguição política, aí ele entende por trás daquele paraíso como que é a estrutura social do Estado. É muito forte, assim. É um livro também distópico, de certa forma, que eu lembrei dele aqui agora. Fiquei curiosa pra ler. Mas sim, esses dias eu lembrei desse brasileiro que foi executado na Austrália ou na Indonésia? Na Indonésia faz o quê? Acho que uns 5, 6 anos, Marcos, né? E assim, o Estado brasileiro super interviu, né? Só que aí, olha como é que é controverso. O cara na Indonésia, ele não podia ser executado, mas aqui você acha que um moleque preto com 100 gramas de maconha tem que morrer na favela porque ele tava portando droga. Então, assim, até que ponto também, né? Assim, você não pode ver uma pessoa branca, não pode. Mas a pessoa negra, beleza, a polícia chegar atirando, como aconteceu recentemente no baile funk, né? E tava tudo bem, todo mundo super defendeu, porque afinal de contas, o que a pessoa tá fazendo no baile funk, né? Se divertindo, talvez? Olha só. E vai se divertir justamente à noite, no sábado? Nossa, à noite, e assim, dentro da própria favela, porque ela não tem condição de sair dali, né? Dentro na porta da própria casa. Absurdo isso. É bem isso mesmo. O nome da protagonista de Jogos Vorazes, não, porque Jogos Vorazes tem muitos fãs, né? Tem muitos fãs. Xingar a gente, é Katniss Everdeen. Eu li os livros, gostei pra caramba. Eu li só o primeiro livro, aí depois eu peguei de ver os filmes, mas eu gostei. É uma distopia que eu gosto. Vamos pro fim, Jéssica. Já? Não quero. Eu gostei de fazer o episódio sobre distopia. Eu também queria fazer mais, eu queria ficar mais, falando mais aqui. Eu também. Nossa, quantos livros a gente falou hoje, né? Nossa, muitos, vai dar trabalho pra mapear esses livros. Vai, mas a gente tá mapeando agora. A gente tem a lista com o nome dos livros e o link direto pra compra, pra facilitar a vida de vocês, crianças. E tá todo mundo perguntando, ninguém perguntou, mentira, mas tá todo mundo perguntando, cadê os convidados? Cadê os convidados? Gente, vai ter convidado já no próximo episódio. A gente já vai ter convidado, vai ter temporada nova. É que vocês gostam dos episódios raízes e a gente também tá ainda... Os episódios raízes são os mais ouvidos. São os mais ouvidos. E a gente tá aqui na rádio, se ambientando, né? O Rodrigo ainda tá acostumando aqui com a gente, com a nossa loucura, mas a gente vai ter convidado. Na próxima semana teremos. Na sua estante, o que tem na sua estante Nossa, hoje, eu acabei de começar o Água Indócio da Ana Clara De Vito. Grande Aninha. Que a gente já falou dela várias vezes aqui. Ela virá. Ela virá, logo menos ela virá. E você? Eu tô lendo a Parábola do Semeador. Olha só. E depois vai ler a Parábola dos Talentos. Depois a Parábola dos Talentos. Não, mas eu tô terminando já. O livro é enorme. Eu peguei uma semana assim de leitura, intercalo com algumas outras leituras. E rapidinho, dá pra ler, eu tô adorando. Eu parei a leitura do Torto Arado pra ler os livros da temporada que a gente vai fazer. Porque eu sou essa pessoa, gente. Meu sonho é um dia ler só por prazer. Porque eu leio por demanda, né? Eu leio pras temporadas, eu leio.
A semana que vem, então, a gente vai iniciar uma temporada, certo? Eu leio essa vida louca. Certo, semana que vem a gente tem temporada, então, mas beleza. Vamos deixar no suspense aí. Semana que vem vocês descobrem. Pediram no meu enquete o Padre Fábio de Mello. É verdade, eu vi. Alô, Padre Fábio de Mello. Ele respondeu, ele falou que vem. Então vamos marcar com Padre. Ele. Abençoa esta sua filha que tá aqui pedindo aí a benção. Ele tá de férias. Padre. Ele tá aí, por que não? Mas padre? Ele falou que ele vem. Ele falou que vem falar. Eu falei, vem falar de literatura. Aí ele gostou. Então, é pecado, tá aqui, fez meu falar convite que o ao vivo. É gato, mas, gente, vem, Padre. Então é isso. Ficamos por aqui mais uma vez. Abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo, gente.